Beleza, pessoal? Acho que agora vai, hein? Ô, glória a Deus. Ô, Glória! Glória. Peraí, deixa eu ajeitar aqui agora. Eu acho que do jeito que tava legal. Agora tá do lado. Sim. Isso. Tá bom, tá legal. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho meu volume aqui. Só um minutinho. Graças a Deus. Maravilha, maravilha. Pessoal aí de casa tá acompanhando, tá conseguindo acompanhar? Dá um alô aí para ver se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal. Compartilha novamente aí, gente. Tivemos um probleminha técnico, né? Ao vivo é assim mesmo, cara. O técnico tem que se virar e corrigir o problema. Mas graças a Deus conseguimos aqui. Vamos só esperar um pouquinho, o Luciano, Valquíria, família aí, só um pouquinho até o pessoal entrar. Aí a gente já começa e eu creio que vai ser bênção para a glória de Deus. Amém. A gente também está compartilhando aqui. Isso, maravilha. Compartilha aí. Tem gente que já conseguiu ver agora. Maravilha. O pessoal está conseguindo ver, né? Tá. Agora tá. Maravilha, maravilha. Maravilha. Hoje é aniversário do Lucas também, né? Isso, exatamente. Eita, E Lucas, que dia maravilhoso, hein? Glória a Deus. presente, hein? Maravilha, Dia especial maravilha. pra gente hoje, graças a Deus. Dia de muita comemoração. Maravilha, maravilha. Luciano, nós já fizemos uma oração. Nós acompanhamos, pastor. Maravilha, para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E para o pessoal conhecer vocês melhor, se apresenta aí. Quem é Luciano? Quem é a família Barroso? Quem é a Valquíria? Vamos lá, vamos começar já, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu nome é Luciano. Eu sou casado com a Valquíria, pai do Lucas, que está trabalhando agora. Ele está numa live do trabalho dele, está tentando se terminar lá para poder vir para cá. E do Maravilha. Heitor, minha bencinha. Nós trabalhamos na área da educação, somos cristãos e... Está difícil para falar, pastor. Amém. Respira fundo e vamos com calma, vamos com calma. A gente chega lá. Sim, sim. Então, Luciano, 44 anos, minha esposa Valquíria. Não pode falar a idade. Não pode Bênção falar de a Deus idade. na minha vida, menor de 18 anos. Meu filhote, bênção, e o Lucas. Moramos aqui no Cipó, congregamos na Igreja Filadélfia de Jesus Cristo, pastor. Maravilha, maravilha. Vamos lá, pastora. Vamos lá, me ajuda aí, pastora. Estamos aqui na live, não dá para ver? Não estão vendo os dois, Será que não? pausou? Pera aí um pouquinho, gente. Estão vendo os dois. A gente não? Vocês não dá para ver, dá para escutar. Ah, é? Sério? Tá vendo só a voz. A imagem de vocês está congelada. Eita, Jesus. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, pera aí. Congelou. Congelou, pastora. Tá dando para ver tudo. O comentário das pessoas. Pera aí um pouquinho. Engraçado que tá. Deixa eu virar aqui a câmera. Para a gente está normal. Pera aí. Volta lá, pastora. Não dá para ver nada? Tá travadinho? Tá travado. Só dá para ver parte do pastor Júnior. Olha a orelha Congelou a dele. imagem. Eita, Jesus. Vamos assim orelha. mesmo. É ruim. Pai, bom. Reinaldo. Tudo bom, meu irmão? A gente está morrendo de saudade de todos vocês, irmãos. A gente está morrendo de saudade da nossa família. A gente louva a Deus pela vida de cada um de vocês.
pela vida de todos que oraram. Foram muitas pessoas orando, muitas. A paz, irmã Célia, paz. A gente agradece a família também, não só a família Filadélfia, a nossa família particular, nossos amigos, a família Águia de Cristo também, que orou muito por nós. Todos, gente, a gente ficou impressionado com tantas pessoas que oraram, com pessoas que nem conheciam o Heitor, mas conheciam uma outra pessoa que conhecia o Heitor e orou e mandou mensagens para a gente, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de outros estados. Eu louvo a Deus porque eu creio que foi um grande mover do Senhor. Amém. Verdade. Eu e Alex, Raquel, Cleiton, a paz de Cristo para todo mundo, para Débora. Vamos lá assim mesmo. Travou aqui o meu e não tem como mudar, não. Mas não vai ser isso que vai impedir a gente, não. Vamos lá. Amém. Para o pessoal conhecer melhor vocês, como é que vocês conheceram Jesus Cristo? De uma forma aí bem resumida, aí, só para o pessoal conhecer quem são vocês. Lógico que vocês já se apresentaram, mas como que foi o encontro de vocês com Jesus aí, de uma forma bem resumida aí para a gente avançar? Vou procurar resumir bastante, né? Eu venho de uma família que conhece o Evangelho há muito tempo, porém, na época, minha mãe não era cristã, então, na minha casa, eu tinha apenas a minha irmã de 12 anos, a Luana, que servia a Cristo. A Val vem de uma família católica tradicional, onde todo ano eles tinham que ir na Aparecida do Norte, levar, enfim, né? Fazer as homenagens dela, era extremamente tradicional. Nós nos casamos, a gente brinca até que casamos um contra o outro, e durante esse processo de casamento, o nosso casamento foi se deteriorando até o ponto dele ser completamente destruído. Após a destruição do meu casamento, como eu disse, eu já era conhecedor da palavra através da minha mãe, mas não foi eu que cheguei a Cristo. A Val se achegou a Cristo primeiro. Ela, no momento de muita dor, muito sofrimento que nós dois passávamos, ela procurou uma igreja e ali ela foi arrebatada pelo amor de Cristo. Feito isso, daí nós retomamos o nosso casamento, que ainda não foi 100%, até o momento em que eu, após apanhar muito, entendi que amor maior não há. Foi quando eu conheci a Cristo também, verdadeiramente, não só de ouvir falar, mas de ter um encontro com Ele. E daí então, nós nos rendemos. Desde então, meus filhos cresceram, nasceram dentro do Evangelho, e em princípio por orientação, e hoje, por opção, seguem a Cristo. Graças a Deus. Maravilha, louvado seja Deus por essa família aí. Glória em nome a Deus, de Jesus. né? Vamos fazer mais uma pergunta aqui. O que aconteceu com a família de vocês nesses últimos dias? Então, na verdade, pastora, nós temos passado por momentos difíceis, né? Como todos vocês, nessa quarentena, nessa pandemia. A gente estava muito preocupado com a questão financeira e, de repente, Deus nos mostrou que tem coisa muito maior. No último dia, domingo, Dia das Mães, nós estávamos muito bem aqui em casa, contentes. O Heitor, ele pulava e brincava aqui nessa sala. Eu tinha até ganhado uma cesta de café da manhã, onde tinha um balão, e ele brincou o tempo todo com o balão, pulando. Na segunda-feira, ele amanheceu com uma dor no pescoço, e eu achava que era um torcicolo. Então, eu comecei a tratar, eu e meu esposo, como torcicolo. Na terça, a dor aumentou, ele já não mandava, ele queria ficar só sentado. Na quarta, a dor aumentou ainda mais, e aí ele já não queria nem sentar, ele só queria ficar deitado. E eu tratando como torcicolo, com medo da pandemia, de levar no hospital, né? Mas antes disso, na própria segunda-feira, na madrugada de segunda-feira, o Luciano, ele teve um sonho. E ele acordou chorando no meio da madrugada. Eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Ele falou: eu tive um sonho terrível. Eu falei: mas você sonhou o quê? Eu falei: eu sonhei que eu estava na garagem, conversando com um amigo, e uma árvore caía sobre a nossa casa, atravessando a casa de um lado para o outro, e eu ficava desesperado. E quando eu entrava dentro de casa, você estava chorando muito.
E, infelizmente, o Heitor tinha morrido esmagado pela árvore. Eu via ele todo Meu machucado. Deus, meu Deus. Uhum. E a gente orou ali na madrugada. No dia seguinte, eu fiz um propósito com Deus de jejum de uma semana. Porém, eu jejuei só na segunda, acabei não jejuando os outros dias, né? E aí, quando foi na quarta, ele estava ruinzinho, como eu falei, ele só queria ficar deitado, com muita dor no pescoço. À noite, ele teve muita falta de ar. E eu falei para o Luciano, amanhã a gente vai levar ele no médico, porque eu tô achando que ele destroncou o pescoço. Porque não é normal. Nós levamos ele numa clínica aqui perto. O doutor balançou o pescoço dele com dificuldade e falou, olha, o pescoço não está destroncado, mas nós vamos passar um anti-inflamatório. Da clínica até a farmácia, ele foi andando. Nós demos o remédio e vinhamos para casa. Porém, na mesma quinta-feira à noite, ele já não conseguia mais andar para ir no banheiro. Eu até Meu achei que Deus. estava brincando, achei que era Manha. manha, né? E ele não conseguia. Eu falei, Heitor, o que você tem? Porque ele andava com muita dificuldade. O Heitor simulava um senhor de 90 anos andando. E aí a gente foi Verdade. dormir na madrugada. Ele levantou e falou, mãe, eu quero fazer xixi. Eu falei, levanta e vai. Ele começou a chorar e dizia que não conseguia. Aí eu levantei e coloquei ele de pé. Quando eu coloquei ele de pé, verdadeiramente eu vi que ele não conseguia se sustentar mais sobre as pernas. Eu entrei em Meu Deus. desespero, era umas 6 e pouco da manhã, eu liguei para minha mãe, liguei para os meus irmãos. Aí, quando foi mais tarde, o Luciano falou assim, o Luciano, acho que ele não estava acreditando aí que fosse tudo isso. Ele falou, não, Val, calma, deve ser porque ele ficou muito tempo deitado, sentado. Vou fazer uma massagem nas pernas dele, vou ter que dar uma saída e vai ficar tudo bem. Nesse período, eu via que não estava tudo bem, porque ele não conseguia se sustentar, ele não conseguia mais andar. E ele estava muito abatido, ele não queria mais comer. Eu liguei para a pastora, expliquei para ela o que estava acontecendo, pedi que ela orasse, no mesmo instante nós oramos, o pastor também orou com a gente. E quando foi à noite, que eu tinha que dar o remédio meia-noite, ele já estava passando muito mal. Ele não Meu respirava Deus. mais direito. Piorou o caso dele mais ainda. Mais ainda, ele sentia muita A dor. piora foi progressiva e muito rápida. E aí eu liguei para uma amiga que é enfermeira e expliquei a situação para ela. Falei que eu estava com medo de levar ele para o hospital. E ela me disse o Por causa do seguinte. Covid. Exatamente, por causa da pandemia. Ela me disse o seguinte, Val, se você continuar com ele aí, ele pode se agravar e pode ser pior. Então, o meu conselho é, vá para o hospital. E ela aconselhou que nós fôssemos para um AMA de Parelheiros, porque tinha menos risco. Nós fomos para o AMA de Parelheiros, saímos daqui por volta da meia-noite. E quando chegou lá, o médico examinou e falou assim, mãe, não querendo te assustar, nem assustar o seu esposo, mas pega seu filho e vai para um hospital, porque aqui eu não tenho o que eu posso fazer com ele, e o caso dele me parece grave. Ali a gente já entrou num desespero, eu não vou mentir, eu fiquei desesperada. Nós ficamos na dúvida o que fazer, vamos para casa por causa da pandemia, vamos para o hospital, decidimos ir para o hospital. Primeiro diagnóstico de problema neurológico que podia acarretar na perda completa dos movimentos dele. O que o médico Meu falou, exatamente, o médico falou, não é algum problema neurológico, ele está perdendo as forças, porque o médico faz assim, com o braço. Ele não conseguia, ele fazia assim, o braço abaixava. Ele não conseguia se levantar, porque ele não tinha mais forças nas pernas. E aquilo foi dando um desespero, a gente foi chorando de Parelheiros até Itapecerica e clamando a Deus dentro do carro, pedindo que Deus preparasse os médicos. Quando nós chegamos em Itapecerica, no hospital de Itapecerica, o médico examinou e já falou para a gente, vamos fazer um exame de sangue. Nesse meio tempo, o exame de sangue demorou por volta de 1h30, né, amor? Foi. Quando saiu o resultado, o médico falou, mãe, a gente vai internar o seu filho agora. Meu Deus do céu. A gente ficou desesperado, porque ele não falava o que o Heitor tinha. Mas por quê, doutor? A única coisa que ele falava, mãe, é grave e nós temos que investigar. Nós não podemos te dar um diagnóstico. Eles rapidamente colocaram nós numa sala e começou a entrar muitos médicos. E
numa dessas entradas entrou uma enfermeira. Eles estão trabalhando bem encapuçados, mas essa enfermeira ela estava mais protegida ainda e ela entrou com um cotonete bem grande. Repete Tá. de novo a Aonde última. parou? Aí tô com cotonete, né? Ah, sim. Então, ele entrou com, essa enfermeira ela entrou com cotonete e meu esposo perguntou, mas o que que é isso? Ela falou assim, a gente vai fazer os exames dele de Covid. E a gente ficou surpresos, porque nós estamos isolados, nós só saímos para uma vez por semana para entregar atividades que nós trabalhamos em escola e fazer, não é nem mercado, é sacolão. E ele não sai para canto nenhum. Ele não estava tossindo, ele não estava tendo febre, ele não estava tendo absolutamente nada. Daquela sala, nós já fomos direto para um quarto, eles já nos isolaram. E ali começaram a fazer uma série de exames. Um deles foi o exame da coluna, aonde todos dizem que dói muito, e eu já ouvi falar. E eu fiquei morrendo de dó do Heitor, porque o médico falou, abraça sua mãe e abaixa a cabeça, fica curvadinho. E ele falava assim, mãe, não é a mão dele, é a mão de Jesus, mãe, não vai doer, porque não é a mão dele, é a mão Meu de Deus. Jesus. E nós oramos, ele não sentiu dor nenhuma, irmãos, Glória a nesse Deus. momento. Ele não sentiu dor nenhuma. Ele já foi pro oxigênio, porque ele estava com muita dor. E foram dias de muita dores, de muitos exames. Ele teve 17 furos no braço para tentar pegar a veia. Eu vi um Meu dia Deus. que ele ficou tão Debilitado. debilitado, tão triste, que ele falava, mãe, eu não estou aguentando mais. Olha como está o meu braço, já tem 17 furos. E ele chorava muito. Ele foi não só ficando ruim a respiração, o coração ficou acelerado, tanto que as médicas estavam com medo dele dar uma parada cardíaca, porque o coração dele foi ficando muito acelerado. Eu não sei se era por causa do tamanho da dor que ele sentia nos membros do corpo. E aí elas vieram fizeram um eletro, o sangue deu infecção, mas eles não sabiam qual era essa infecção. E aí, quando foi no dia 17, amor? Dia 17. Nisso daí o quadro do Heitor estava se complicando cada dia mais. A saturação de oxigênio dele estava baixíssima, ele teve que ir para o oxigênio. Ele estava febril, o que é extremamente preocupante nesse momento. Ele estava com falta de respiração, ele estava, como a Val já falou, com um aceleramento cardíaco, ele sentia fortes dores no peito, ele não tinha sustentação nas pernas, ele já não conversava direito conosco, foi desesperador. Não se alimenta. Comendo. Não comia, o máximo que ele fazia era beber, ele tomava água, era a única coisa, fora isso ele não se alimentava mais. E ele também ficou tão mal, as médicas perceberam que chamaram uma psicóloga, porque ele começou a ficar só calado, ele já não falava mais comigo dentro do quarto, e ele falava assim, mãe, eu tô ouvindo vozes, você vê que olha, mãe, você tá enxergando? E eu não sei se ele tava delirando, Tem né? uma pessoa ali. Tem uma pessoa ali, mãe. E eu não sei se ele estava delirando, mas ele estava ficando muito depressivo. Ela falou, mãe, ele infelizmente também já está entrando num quadro de depressão, porque ele já não quer mais conversar. Eu falo, doutora, nem comigo ele quer falar mais. E eu perguntava, filho, o que que você tem? O que que você tem? E ele não respondia mais. A única coisa nesse período, né, que ele ficou muito triste, ele perguntava, mãe, eu vou morrer. O que que está acontecendo? É grave? Eu lembro que teve um dia que a psicóloga entrou e perguntou para ele assim, Heitor, você sabe por que você está aqui? E ele falou assim, eu sei. Eu estou aqui porque eu estou contaminado e eu não posso sair para não contaminar outras pessoas. Meu E ele Deus. chorava
porque ele via outras crianças brincando, dava para ouvir, o parque ficava... Mas ele não podia sair do quarto, a gente não podia sair do quarto de jeito nenhum. Ô Val, Oi. ô Luciano, eu sei como pai e mãe, numa situação dessa, a gente não quer que o nosso filho sofra, né? E a gente, muitas vezes, a gente faz uma oração e falando assim, Senhor, eu quero trocar de lugar com meu filho, não deixe ele sofrer. Como que estava o coração de vocês nesse momento? Como que vocês estavam na altura desse campeonato, o emocional de vocês? O que passava na cabeça? Pastor, nosso emocional estava completamente destruído, pastor. Nesse dia, na quinta-feira, eu lembro que uma médica veio, me chamou do lado de fora e começou a explicar toda a situação clínica do Heitor. A Val ficou do lado de dentro do quarto com ele e eu fui para fora. E ela me passou o quadro real. Ela me falou que o Heitor estava entrando num quadro extremamente grave, que a evolução pelos exames que ele já tinha feito uma tomografia, tinha feito um raio-x, tinha feito exame de sangue, tinha feito exame de urina, tinha feito exame de coluna, o líquor, tinha feito todos os exames. Que o quadro dele era extremamente grave e que o Heitor estava sendo transferido para uma UTI. Meu Deus. E na UTI ela me deixou muito claro. Ela falou, olha, ele vai sair do oxigênio, ele vai para uma máscara especial. Daqui 2 horas, se ele não melhorar, com essa máscara especial, a respiração, ele vai ter que ser entubado. Eu falei, me explique entubado. Foi quando ela disse, ele vai ter que ser sedado, ou seja, o tal do coma induzido, foi isso que eu compreendi. E ele vai receber a medicação de amnésia para que ele não lembre esse desconforto. E não tem previsão de quando ele vai sair. Meu Deus. Eu falei, tá, e quem vai ficar com ele? Detalhe, ele não poderia ficar com ninguém, nem com a Val, nem comigo, devido ao protocolo do Covid. Eu ia ter que deixar meu filho, que nunca saiu do meu lado para nada, dentro de um hospital, no meio de estranhos, sem a nossa presença. Isso nos destruiu. E eu fui mais longe. Eu recolhi os cacos que estavam ali. Eu perguntei, tá, doutora, existe risco de morte para o meu filho? Ela foi muito categórica, sim, existe. A situação dele é extremamente grave e sim, ele pode sim vir a óbito. Eu entrei pro quarto para passar isso tudo para a Valquíria. Para minha surpresa, ela já tinha ouvido tudo, porque ela estava muito próximo da porta. E nós entramos num completo desespero, pastor. Aí nós entramos num completo desespero. A médica se despediu de mim nesse momento, dizendo, olha, estou indo preparar o quarto para ele na UTI e daqui a pouquinho a gente está subindo. Pastor, esses foram os momentos mais difíceis da nossa vida. Porque eu saí do quarto para poder pedir para uma enfermeira autorizar a entrada do Lucas, que é o irmão mais velho dele, na UTI. Porque naquele momento a gente pediu que o Lucas fosse a título de despedida. Porque elas falaram, não pode entrar ninguém devido ao novo coronavírus. Eu disse para ela, você tem noção que essa pode ser a última vez que ele vai ver o irmão dele? Ela falou, eu vou ver o que eu posso fazer. Nisso nós ligamos para o Lucas, filho, vem para cá, contamos a história, vem ver seu irmão, porque eu acho que não sei se você vai ter outra oportunidade. Então, nos recolhemos no quarto, junto com o Heitor, e a médica então veio e disse, olha, o quarto dele já está pronto, só que eu não vou fazer a transferência. Quem vai fazer é o próximo plantonista, porque já deu o meu horário. A gente disse, ok, obrigado, doutora, nos despedimos. Nesse momento, a gente resolveu orar. Falei, Val, vamos orar para quê? Na verdade, nesse momento, a gente entrou em desespero. Total. E nós só tínhamos 2 opções, pastor. Era nos entregar e nos abater, ou confiar, crer e orar. E eu creio também que as orações de todos vocês, todos, porque foram muitas pessoas nos ajudando em oração, nos ajudaram a renovar as nossas forças. Então, nesse momento, a gente começou a clamar ao Senhor, só que a nossa oração começou pedindo para que desse tudo certo na UTI, que fosse tudo bem, que ele se recuperasse logo. Dessa forma, a gente começou orando. Ele ia ficar sozinho, Paulo? Desculpa, pastora, não vi. Ele ia ficar sozinho lá na UTI, né? Iria ficar sozinho na UTI. Sem a nossa presença, nós não poderíamos ficar nem no prédio do hospital. Teríamos que ir para casa, aguardar as notícias, boas ou ruins. Agora, qual pai e qual mãe que consegue fazer isso? Nesse meio tempo, vocês estavam se preparando porque o próximo passo seria ele ser levado para a UTI, né?
Exato. A gente até chegou a conversar com ele. Estavam se preparando para essa despedida, para esse momento, né? Exatamente. A Val, inclusive, já estava explicando para ele que ele teria que fazer o exame no andar superior e que nós não poderíamos ir, porque a gente não teve coragem de falar para ele que ele ia ficar numa UTI sem nós. Então a Val começou ali fazendo a cabeça dele, que ele ia ter que subir, fazer o exame sem a nossa presença, porque era a deixa que nós tínhamos para que ele saísse de lá sem a gente. E nesse momento a gente começou a orar ao Senhor, pastor, para que ele fizesse com que desse tudo certo na UTI, que fosse um período breve, que tudo corresse bem. Começamos a oração dessa forma. No meio da oração, pastor, o Espírito Santo tocou de uma forma tão grande o meu coração e o da Val, de uma forma simultânea, que a gente não conversou para isso, que a gente mudou a nossa oração, que já havia começado nesse sentido, e começou a clamar ao Senhor para que ele nem fosse para a UTI. Falou, Senhor, nós não aceitamos, Pai. O Senhor, na cruz do Calvário, já levou contigo todos os nossos pecados, transgressões, todas as nossas doenças, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, a gente não aceita. E começamos a clamar, mas clamar de uma forma que há muito nós não clamávamos ao Senhor. A gente conseguiu rasgar o nosso coração de uma forma tão sincera. A gente sentiu Deus tão próximo da gente. E a gente pedia ao Senhor que não permitisse que aquela situação persistisse. Qualquer pessoa que estivesse ao nosso lado ia dizer assim, deixa de ser louco. Já está certo, o quarto dele já está pronto. O médico já está vindo buscar ele para transferir, já está tudo certo. Mas a gente não desistiu e continuamos clamando, 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 até o último minuto, para que Deus não permitisse que o nosso passasse por isso. Você orou, vocês oraram a palavra, né? Isaías 53, né? Senhor, o Senhor já levou sobre si as dores, as enfermidades. Vocês oraram a palavra, em cima da palavra. E aí? Conta que tá ficando quente o negócio. E aí nós estávamos orando e fomos surpreendidos já pelo médico. Ele entrou dentro do quarto. Eu queria fazer a transferência dele para a UTI. Ele veio com 2 enfermeiras ficaram na porta e ele entrou. Todos paramentados já para a transferência do Heitor. Ele estava todo coberto, né? Que eles estão todos cobertos, assim. Até porque o nosso quarto é de isolamento. Então, assim, eu ficava com uma campainha, dificilmente entrava alguém. A comida era deixada na porta, eu pegava, ela se afastava da porta para eu poder pegar. E aí ele entrou, examinou o Heitor, né? E naquele momento a gente estava muito aflitos, mas confiantes já, porque nós estávamos orando, e ele falou assim, bom, aí eu falei, quando ele falou bom, eu falei, doutor, não fala aqui, fala lá fora. Aí ele olhou para mim e falou, por que você não quer que eu fale aqui? É verdade, porque nós não queríamos que o Heitor visse aquela cena, porque até então o Heitor ia subir para fazer um exame e não ir para a UTI. Então a gente queria barrar ele para não impactar tanto o Heitor. E ele insistiu em falar e eu já tenho meio que arrastando ele para o lado de fora para conversar com ele do lado externo do quarto. Aí ele falou assim, mãe, pai, eu não vou levar o seu filho para a UTI. Ele examinou o Heitor primeiro. Isso, ele examinou e falou, pai, mãe, eu não vou levar o seu filho para a UTI. Vamos fazer o seguinte, se ele piorar na madrugada, eu volto para buscar. Mas por enquanto eu não vou levá-lo. Meu Deus. E ele saiu. Nós começamos a chorar, a glorificar, a orar mais ainda. Deus começou a mudar. Deus começou a mudar. Desculpa. Nesse meio tempo, o Lucas chegou e também começou a orar, chorou, não sabia ainda da real situação. Pode falar, amor. Só um adendo. O que o médico deixou, o que nos impactou muito foi no momento que o médico entrou, ele fez os mesmos exames que a médica anterior fez para avaliar a situação de UTI do Heitor. Ele fez o mesmo exame, que é um protocolo, ele não pode, pelo que os outros disseram, ele tem que examinar. Após ele fazer esse exame, aí ele complementou. Esse menino não tem quadro de UTI. Meu Deus, glória. Esse diagnóstico da primeira médica foi pautada em tomografia, raio-x, exame de sangue, exame de urina, uma série de exames. Ele olhou e falou, esse menino não tem quadro para UTI. Eu vou fazer, quando como a Val disse, ele disse, olha, eu vou deixá-lo aqui e a gente vai observar. Se ele piorar, aí a gente volta e busca ele para UTI. Daqui umas 2 ou 3 horas a gente busca ele para UTI. Luciano, Deus já estava agindo naquele momento para o médico agir dessa forma e dar esse veredito. Pastor. Deus em pouco tempo, Deus começou a agir de uma forma sobrenatural.
Tenho certeza disso, pastor. Tenho certeza disso porque Foi naquele momento. foi naquele momento, pastor. Eu tenho dentro do meu coração que no dia 17 de maio de 2020, o Senhor abriu as janelas dos céus, Meu Deus. derramou a sua graça sobre a minha família e curou meu filho, pastor. Ele foi curado naquele momento. Porque Glória até a Deus. então, meu filho estava condenado. Porque naquele sonho o Senhor já tinha me entregado que meu filho seria recolhido. Mas Meu o nosso Deus, Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. E Ele tem a condição de mudar toda e qualquer sentença, pastor. O Deus, Naquele momento, nós já estávamos praticamente nos despedindo do nosso filho. Eu nunca senti tanto medo de perder o meu filho. Nunca senti tanto medo de perder meu filho. Mas o Senhor, naquele momento, Ele mudou todo o quadro. Eu tenho certeza absoluta. Um dia, quando eu estiver na glória, que eu estiver aos pés do Senhor, e Ele me permitir isso, que eu não sei se é possível, eu quero perguntar, quero dar uma olhada no livro da vida lá, e eu creio que vai ter um risquinho dizendo adiado, porque meu filho era para ser recolhido, mas ele não foi, porque Deus teve misericórdia da nossa vida, pastor. Meu Deus, meu Deus. O mesmo Deus que tirou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que tirou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo ardente, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que deu o escape e concedeu o milagre na vida do Heitor. E por isso vocês foram agraciados por Deus e têm a oportunidade hoje de glorificar e chorar e render-se ao Senhor, porque esse Deus é maravilhoso e responde às nossas orações. Que coisa linda. Eu creio. Verdade, pastor. E aquela noite em diante, daquela noite em diante, foi as melhores noites do Heitor. Eu consegui dormir, que eu não estava dormindo já há dias. Ele dormiu, que ele já não estava dormindo há dias, e eu fui ficando cada vez mais maravilhada com o que Deus estava fazendo. No dia seguinte, a doutora da manhã, a pediatra da manhã, a doutora Júlia, ela falou, nossa, como ele melhorou, né, de um dia para o outro. Ele estava tão ruim ontem. Eu falei para ela, doutora, é Deus. É Deus, doutora. E nos outros dias, tanto que assim, ela hoje, quando ela deu alta, ela falou, mãe, eu não estou entendendo o que aconteceu, porque normalmente as crianças, ou as pessoas, né, que pegam o Covid, eles têm que ficar no mínimo 15 dias. A gente já viu os quadros aqui, é no mínimo 15 dias internado. O Heitor só tem 7. Mas eu já vou liberar ele para casa, porque ele está super bem. Detalhe, Meu Deus. meu filho está andando perfeitamente. Glória a Deus. Mostra ao vivo. Fica em pé, filhão. Ele teve meningite, mas ele está andando perfeitamente. Levanta os braços, filho. Graças a Deus. Dá um pulinho. Eita, glória. Aleluia. Então, a partir daquele dia da oração, ele só teve melhora nos dias seguintes, nas horas seguintes, ele só foi melhorando, 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 até receber alta, Val. De uma forma progressiva, rápida e principalmente inexplicável. O que eu ouvi muito dos médicos era como é que o Heitor estava. Saturação 99 e 100, batimento cardíaco 98, a temperatura super controlada. E falava, mas não faz sentido. Falava, mas é que ele tá dessa forma, doutor. Vinha outro, como é que o Heitor tá? Eles passavam novamente o quadro do Heitor e falavam, mas não faz sentido. Porque o quadro dele era de uma criança extremamente agravada, quiçá em uma UTI. Só que o Heitor estava no quarto, assistindo filme, lendo a Bíblia, batendo papo, conversando, já tinha começado a andar, já estava indo no banheiro. Ele está conseguindo ir no banheiro? Sim, ele vai no banheiro, ele fazia de tudo. Algo inexplicável, milagre de Deus. Um dos médicos... Os médicos devem estar até agora tentando entender o que aconteceu, né? Estão debruçados até agora, pastor, revirando arquivo, pesquisas, tentando entender o que se passou, porque pela medicina não se explica o que aconteceu pelo Heitor. Um dos médicos, pastor, que ficou mais impressionado foi o pneumologista. Por quê? Na tomografia, os 2 pulmões do Heitor, na parte inferior, na parte de baixo, os 2 estavam comprometidos. Mais de 30% do pulmão extremamente comprometido e sem funcionamento. E eles falavam assim, mãe,
está tão comprometido que por mais que ele tente respirar sozinho, ele não vai conseguir. Ele vai precisar ser entubado de aparelho. E ele ficou impressionado, porque ele falava assim, os exames que eu vejo não condiz com a criança que eu estou vendo. E foi muito impressionante, amados, muito impressionante. Nós estamos até agora glorificando a Deus, louvando a Deus, mas eu falo também para os irmãos que eu creio que para tudo Deus tem um propósito, né? E eu creio que a vida do Heitor vai ser muito usada. Nós conversamos muito com ele, explicamos, agora sim a gente explicou a real situação. E a gente fala muito para ele, filho, aonde você estiver, conte esse testemunho, porque vai edificar muitas pessoas. Eu já recebi mensagem de pessoas que falam, Valquíria, faz tempo que eu não estava orando, mas com o teu pedido de oração eu orei, e vendo o milagre na vida do Heitor, agora eu pude ver que realmente Deus, ele está ouvindo as minhas orações. Deus me ouve. Aleluias, aleluia. Tem uma irmã que escreveu aqui, ó. Olha que interessante, uma irmã escreveu e falou assim, ó. O Senhor age na contramão da lógica. É verdade. Olha que coisa linda isso. E é isso que nós estamos vendo, é isso que nós estamos presenciando e ouvindo o relato de vocês. Que coisa linda. Deus, Ele é Deus que responde a oração. Louvado Amém. seja Deus, Amém. louvado seja Deus. E aí recebeu alta hoje? Recebeu alta hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Está super bem, super bem. Eu posso dizer aos amados que, assim, nós estamos muito felizes, porque hoje, para completar, é aniversário do nosso filho mais velho. E o Lucas, ele tinha feito a oração agradecendo a Deus por o Heitor estar bem já. Ele falou, Senhor, mesmo que ele não esteja aqui, ele está bem. E Deus ainda fez... Deus é perfeito, né? E ainda fez perfeito que hoje o Heitor teve alta exatamente no dia do aniversário do nosso filho mais velho. Meu Deus! Nós estamos muito felizes. E a gente viu também, pastor, que Deus, quando ele cuida de tudo, nos mínimos detalhes. Nós passamos por um período muito difícil, que é esse período que ele ficou doente, nós estávamos sem carro e Deus providenciou, usando a vida de vocês. Glória a Deus. Nós passamos por esse período difícil, porque a gente foi para um hospital público e a gente sabe como que é o hospital público, a gente ficou com medo. Mas e ainda mais num período desse, né? E ainda mais num período desse. Tivemos um tratamento, pastor, muito melhor que diversos convênios. Tanto da equipe médica, quanto equipamento, quanto nos cuidados. Profissionais extremamente atenciosos com meu filho. Profissionais zelosos. Deus preparou cada detalhe. Uma coisa que o pastor falou aí agora sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, sobre a fornalha, a gente tirou algumas lições, pastor, de tudo isso. Qual é a lição que vocês tiraram disso tudo aí, Luciano? Dentre elas, pastor, é que como Deus, ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Eles foram para a fornalha, mas Deus livrou eles do fogo. Da morte, né? Então, a gente não pode de forma nenhuma. Eu sei que quando a gente está no meio do fogo cruzado, quando a gente está na linha de frente, é muito difícil. Como nós também nos abalamos, nós somos humanos, somos falhos. Mas a gente não pode desanimar. Aquele jargão que muitos cristãos falam de, olha, Deus ainda faz, o Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem. Muita gente fala isso de uma forma muito vazia. Eu peço encarecidamente que não falem isso mais de forma vazia. Coloque isso dentro do seu coração de uma forma muito verdadeira. Porque nós vivemos o milagre de Deus na hora exata. Não foi um milagre que durou 3, 5, 10, 15, 20, 35 anos. Não que não seja sempre assim. Mas nós, na hora que nós clamamos verdadeiramente, de coração aberto, nós não nos preocupamos com palavras bonitas, nós não nos preocupamos em liturgias. A gente simplesmente rasgou o coração e mostrou para o Pai qual era a nossa dificuldade. E principalmente a gente deixou muito claro para Deus, Senhor, daqui para frente eu não consigo mais, Senhor. É contigo, a força do meu braço não consegue.
eu dependo exclusivamente do Senhor. Foi quando Deus estendeu as tuas mãos e nos ajudou. Eu também descobri, pastor, uma grande coisa. Eu sou uma pessoa, muitos aqui que estão assistindo me conhecem, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, muito comunicativo, mas ao mesmo tempo eu sou extremamente reservado. Eu não consigo abrir meus problemas para ninguém, eu não converso para ninguém. Muitas coisas eu consigo sequer conversar com a minha esposa. É muito raro eu abrir um problema meu. E eu, nessa situação, eu descobri, pastor, eu experimentei, eu não descobri, eu experimentei que a gente abrir, sabe, para aqueles que realmente se importam e pedir ajuda em oração é fundamental, porque eu tenho certeza que a minha oração da minha esposa naquele quarto subiu aos céus, mas ela foi impulsionada pela oração de dezenas, que de lá de centenas de pessoas que oravam conosco em prol da vida do meu filho. Os pastores, os irmãos, pessoas de perto, pessoas de longe. Então, meus irmãos, deitem aos pés do Senhor, entregue verdadeiramente seus problemas na mão dele. Eu sei que isso parece um discurso, né, pronto, mas por que parece um discurso pronto? Porque é o que verdadeiramente acontece. Muita gente já experimentou isso, eu já experimentei isso muitas vezes na minha vida. Mas da forma que nós experimentamos isso daí nessa última semana, há muito eu não experimentava. Deus, ele é maravilhoso, ele realmente ele cuida da gente, ele realmente está olhando por nós, ele realmente está segurando em nossas mãos, ele não nos desampara. Ele vai cuidar desde o detalhe mais complexo até o detalhe mais simples. É isso. Ô, Luciano. Oi, pastor. Luciano, deixa eu te perguntar. Você tocou num assunto importante, que foi uma corrente de oração que foi feita pela vida do Heitor. Eu quero te perguntar uma coisa. Qual é a importância da igreja como corpo de Cristo na vida de vocês? Qual a importância? Pastor. Pode falar. Olha, pastor, eu até pedi para o Luciano para me deixar eu falar responder essa pergunta, porque como eu estava ali com o Heitor, ele estava em casa, não que ele sofreu menos, mas eu vi muita coisa. Teve coisas que eu vi o Heitor sofrendo, como, por exemplo, ficar roxo durante a madrugada, e não falei para ele. Mas eu vou falar uma coisa, é muito importante. Essa é a segunda vez que eu passo por uma prova, eu perdi meu pai há pouco tempo, e eu vou falar, irmãos, como é importante o abraço, a palavra amiga, a oração de vocês. Eu pude provar isso já por 2 vezes. E tem uma coisa que nós estávamos conversando entre nós. Família, se nós já fazíamos a obra de Deus, se vocês já podiam contar conosco, daqui para frente vocês podem contar muito mais. Porque eu pude sentir o quanto é importante, sabe? A palavra, a oração. Tinha gente que levantava 3 horas da manhã, tinha gente que não podia fazer jejum e fez. Meu Deus. E Deus recebeu tudo isso. A nossa comunhão como igreja, não só como igreja, mas como verdadeiros cristãos, é muito importante. Esses dias eu tenho assistido, antes de acontecer tudo isso, os cultos do pastor, e o pastor tem falado muito, vamos ser verdadeiros, não vamos ficar de falatório, não vamos falar coisas que prejudiquem, sabe? E eu falo para os irmãos, nós temos que realmente ser verdadeiros cristãos e amar ao próximo, independente de qualquer coisa, porque isso vale muito. Deus trabalha nesses momentos. Aleluia. Quando temos uma igreja unida, em oração, como tivemos neste momento tão difícil para nós, fundamental. Deus age. Deus age, eu vejo dessa forma. E louvo muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Pastor, eu vou falar uma coisa. Não sei se o pastor já ouviu a máxima dizendo que só morre afogado quem sabe nadar. Já ouviu falar sobre isso? Já ouvi, já. Isso fala de pessoas que morrem afogadas porque estão lá no meio e acaba sendo displicente. Eu trago essa analogia para o mundo espiritual. Quando a gente conhece a Cristo em primeiro momento, a gente é fervoroso, a gente é apaixonado, a gente tem um coração extremamente puro, nós queremos ajudar a todos, nós não vemos maldade em absolutamente nada. E isso, com o passar do tempo, vai se modificando, porque vamos ficando mais experientes, vamos virando nadadores profissionais. Então chega um determinado tempo que a maioria dos cristãos ele tem aquele olhar clínico, onde ele tem as escamas dos olhos dele caiu de uma forma tão grande que ele enxerga até o que ele não vê, o que não existe. E as pessoas acabam se perdendo no meio do evangelho.
e acabam tomando para si uma verdade que não é condizente com o que Cristo pensa. A Val e eu, nesses dias, com tudo isso que aconteceu, a gente resolveu pegar todo o manual, né? Toda a nossa experiência de nadador profissional, antes que nós morrêssemos no mar aberto, e resolvemos tomar a seguinte postura. A partir de hoje, nós vivemos da seguinte forma. Se alguém fechar no trânsito, antes de eu alterar a minha voz, eu vou perguntar para mim mesmo o que Cristo faria. Eu estava conversando com o meu filho a respeito disso. Eu falei, filho, Judas traiu a Cristo, se enforcou e Cristo foi crucificado. Pelo que nós conhecemos do nosso Cristo, se por um acaso tivesse havido tempo de Cristo não ter sido crucificado, de Judas não ter sido enforcado, você acha que Cristo teria perdoado e permitido que ele andasse ao lado de Cristo novamente, se acaso ele se arrependesse de verdade? Ele falou, é verdade, pai. Ele teria. Falei, eu creio nisso. Que Cristo perdoaria. Então, meus irmãos, a todos que estão me assistindo agora, eu não sei qual é o espinho que vocês têm na carne, mas quem tiver qualquer tipo de espinho, tira, lança fora. Lança fora, porque a gente com o coração aberto, a gente verdadeiramente em paz com Cristo, Cristo é nosso Pai, e o Pai sente prazer de estar ali segurando na mão daquele filho que anda de acordo com seus ensinamentos. Qualquer pai, não que o filho desobediente ele não ama, ele também ama, mas o prazer verdadeiro ele vai sentir naquele que está ao seu lado. Então, de verdade, se limpe de qualquer mácula, qualquer tipo de coisa que esteja dentro do coração de vocês e se entregue a Cristo de verdade. Nós, na nossa casa, decidimos fazer dessa forma, não que nós não fazíamos no passado, mas hoje em dia a gente vai fazer de uma forma muito mais intensa. Nos dedicar ao nosso Deus, nos dedicar à obra do Senhor, porque a fé sem a obra sem fé é morta, ao contrário também acontece. Então nós queremos nos dedicar principalmente para glorificar o Senhor pela vida do meu filho, porque hoje essas lágrimas que eu derramei aqui, eu poderia estar numa live falando do sepultamento do meu filho. E graças a Deus isso não aconteceu. A gente está aqui derramando lágrimas de alegria porque Cristo nos sustentou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Luciano, Valquíria, Heitor, é tão lindo ver vocês contarem aquilo que vocês viveram, estão vivendo, estão percebendo da parte de Deus. Não somente de vocês, mas de todos nós. Nós precisamos entender que nós não somos melhores do que ninguém. Nós desejamos entrar no mesmo céu, mas para entrar no mesmo céu, o nosso coração precisa estar limpo. Foi o que o Senhor Jesus nos disse, né? Eu preciso buscar o reino dos céus, a sua justiça. Eu preciso amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A leitura que eu faço também como igreja é aquilo que a palavra de Deus diz, que nós precisamos sentir as dores uns dos outros. Nós precisamos sentir a dor na nossa pele, como se aquilo que o irmão está vivendo e passando, sentir como se fosse nós passando, o que nós desejaríamos naquela hora. Qual é a ajuda que nós necessitaríamos naquela hora? Oração, uma palavra amiga, uma igreja que se reúne para orar, para clamar a Deus, para acordar nas madrugadas, para interceder durante todo o dia. Lógico, cada um, né, na hora que pode, mas eu vi aí uma igreja que se reuniu, uma igreja que sentiu as dores e que agora nós estamos vendo que Deus ele se manifesta no meio daqueles que se sujeitam a Ele e que buscam a Ele verdadeiramente, que se comove e se deixa se levar também pelo Espírito Santo e crendo que a luta dos nossos irmãos é a nossa luta e a vitória dos nossos irmãos também é a nossa vitória. Hoje, a alegria de vocês, meus irmãos, também é a nossa alegria. Nós estamos felizes pela vida de vocês. Vocês não têm ideia, eu acho que vocês não têm a dimensão do que o relato, o testemunho de vocês está causando nos nossos corações. E eu creio num novo tempo de Deus para a sua igreja sobre a face da terra. Não digo da Filadélfia, eu digo de um modo geral. O Espírito Santo de Deus
está nos elevando para mais junto do Pai. E eu creio que essa igreja acordou e ela está se levantando. Que assim seja, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Parabéns pelo testemunho. Parabéns, Heitor, pela saúde que Deus te deu. Parabéns ao Lucas pelo aniversário. Que Deus abençoe vocês. Dá aí as saudações finais aí, uma mensagem para a família rapidamente aí, para a gente já encerrar. Essa nós vamos deixar com o Heitor, que ele falou que ele quer falar. Então o Heitor vai falar. Pode falar, filho. Eu queria agradecer a Deus, principalmente a todos os irmãos que oraram por mim. Eu sei que eu não consigo recompensar ninguém, mas eu sei que Deus vai. Amém. Muito obrigado aos irmãos. Obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aos nossos amigos, familiares, aos nossos pastores, que são bênção de Deus na nossa vida. Muito obrigado a cada um, a cada mensagem. Teve um momento que eu não conseguia nem responder tantas mensagens, porque eram mais de 600 mensagens num dia. De pessoas ali glorificando, de pessoas orando, de pessoas dando apoio. Eu queria agradecer a cada irmão que dobrou o joelho junto conosco, que tomou para si essa batalha como se dele fosse. A cada irmão que às 3 da manhã me mandava uma mensagem só para poder dizer, olha, eu tô aqui, viu? Estamos orando, estamos junto com vocês. Queria agradecer a cada irmão, aos amigos, aos parentes, aos meus irmãos da Igreja Filadélfia. O pastor sempre diz que a igreja só tem nome porque a lei permite, e eu creio nisso. Verdadeiramente é a igreja do Senhor. Eu louvo a Deus por cada irmão, por cada mensagem, por cada pessoa que esteve ali se prontificando de diversas formas. Desde aquela ajuda prática até aquela ajuda espiritual, ou até por um oi. Tinha pessoas que ligavam apenas para poder dizer, olha, a gente está aqui, e isso realmente aquece o nosso coração. Então, meus irmãos, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Pastor, louvo a Deus pela vida de todos vocês. E só para falar também, a gente até esqueceu desse detalhe. Nesse meio tempo ainda tinha um remédio que o Heitor precisava tomar e o hospital não tinha. Era um remédio muito caro. A gente até esqueceu, porque foram tantas lutas travadas, a gente até esqueceu de falar. Mas a gente glorifica a Deus porque não foi um remédio que a gente conseguiu, mas a gente conseguiu várias pessoas nos ajudando e falar, eu consegui. Teve pessoas no hospital que sofreram de Covid e, infelizmente, não tiveram acesso a esse remédio. Alguns faleceram, outros sararam sem essa medicação. E eu buscando por esse remédio, pelas pessoas que estavam intercedendo pela gente, de um dia para o outro eu consegui mais de 10 fornecedores, consegui diversas possibilidades de conseguir o remédio, fora os fornecedores para eu comprar. É um remédio que 10 comprimidos custa cerca de R$300. No final das contas, eu consegui essa medicação a custo zero. Deus enviou uma bênção que falou, olha, tá aqui, é para vocês, não precisa, não tem custo nenhum. Então, não só pelo custo, porque independente qual seria o valor, a gente ia se virar para conseguir, mas o importante é que Deus colocou uma pessoa que trouxe medicamento fundamental para que meu filho tivesse a progressão da sua melhora. Fundamental não, fundamental foi Cristo, mas necessário para essa melhora. Então, até nesse detalhe, como eu falei, Cristo cuidou de nós. Nós glorificamos muito a Deus. Obrigada, Senhor. E vou deixar o pastor falar, mas a gente queria terminar, se for possível, com um louvor, que foi o louvor que nós estávamos cantando nesse momento de dificuldade, depois que a gente orou. Pode cantar aí. A gente só sabe o refrão, tá? A gente só sabe o refrão desse louvor, que foi que Deus colocou no nosso coração, mas a gente louvou esse refrão o tempo todo. Que foi... Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, Que a gente colocou, porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo.
Glória a Deus. Glória a Deus. Louva a Deus. Glória a Deus. Vocês, meus irmãos. Aleluia! Com certeza. Amém. Ô, Luciano, eu creio que a mensagem de vocês, resumindo hoje, é para cada um de nós exercitar a nossa fé e praticar e viver a palavra de Deus em todos os momentos, em todas as horas, porque Deus, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de resposta. Que lindo. Amém. Parabéns, que Deus abençoe. Esperamos estar junto com vocês aí, muitos e muitos anos, fazendo a obra do Senhor, muitos drive-thru de oração aí, está precisando voltar, e nós vamos fazer, vamos servir a Deus, que Deus abençoe vocês. Eu vi que o Lucas chegou ali. Fala, meu irmão. Paz, pastor, Aí, tudo bem? Lucas! Paz, Parabéns, pastor. meu irmão, parabéns. Bênção, Lu, bênção dobrada. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe vocês. Abençoe, Lucas. Deus abençoe vocês, que eu Abençoe. creio que a fé de vocês está sendo aumentada e elevada Exatamente. num âmbito muito alto. E que Deus Aleluia. continue a sustentar vocês, e onde vocês estiverem, que vocês continuem firmes na fé, confiando no Senhor e acreditando na palavra de Deus. Eu Amém. vou orar, o nosso horário já avançou. Fica conosco aí, eu vou orar